Olá pessoal, aqui é o Anderson. Vamos lá, a segunda leitura do terceiro domingo do Advento. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até 24, né? Então, leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres. O próprio domingo do Advento, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria. Então, estais sempre alegres. Rezai sem cessar. Rezem, né? É a conjugação do imperativo, né? Rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, mesmo aqui assim nos momentos mais difíceis, né? Dai graças a Deus. Então tá certo, né? Aqui, ó. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Primeiramente aqui assim, né? O digamos aqui o São Paulo o herege, né? Assim, digamos assim, examinai tudo e guardai o que for bom. Não, é que ele diz aqui nesse aspecto aqui, existe o dom da profecia, o dom do Espírito Santo da profecia, né? Entretanto, digamos assim, humanamente falando, né? Quando algum, alguém recebe o dom da profecia, assim, digamos assim, não é porque ele tá, digamos, na qualidade de profeta que todas as, as mensagens que ele passa assim por profecia é que estão, digamos assim, corretas. É, eu vou explicar um pouco melhor assim. É, digamos assim, a pessoa tá lá, né? A pessoa tem o dom verdadeiro da profecia. Beleza. Ela tá lá, recebe uma profecia. A profecia, digamos, né? Que ela tem o dom, então a profecia, o dom, a mensagem que ela recebeu é correta, verdadeiramente inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Quando ela vai transmitir essa mensagem, pode ser que é ou ela transmita de uma maneira que não é muito clara, de uma maneira dúbia, ou ainda que ela acabe por assim contaminar a mensagem divina com a sua experiência humana, com a sua digamos assim, com o espírito humano que habita em si, sobre, digamos assim, as experiências que ela tem próprias de sua vida, né? Ela acaba inserindo ou às vezes até alterando a mensagem, né? Digamos assim, não tendo uma mensagem tão reta de acordo com o que foi revelado, né? Por isso ele diz assim, ó: examinai tudo e guardai o que for bom. Não só o dom da profecia, né? Mas assim, outras manifestações do Espírito Santo, digamos assim, né? Outras manifestações do Espírito Santo precisam ser examinadas, né? E guardai o que for bom. E claro, isso ele aqui diz no contexto lá, né? Da dos Tessalonicenses e tudo, né? Então vamos lá aqui, ó. Continuando aqui, ó. Afastai-vos de toda espécie de maldade, certo? Aqui, afastai-vos de toda espécie de maldade. Daí, nessa parte que ele já começa o encerramento da carta, né, ó. Me lembra muito, assim, também da bênção da missa, né, ó. Que o próprio Deus da paz vos santifique a vocês, vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, tudo aquilo que vocês são, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Então, né, assim, né, a única coisa aqui que, né, apesar de que eu falei aqui, né, examinai tudo e guardai o que for bom, né,
Assim, naquele contexto lá, ele achou, né, que era necessário dar essa explicação aqui. Ainda acontecem, né, até os fins do tempo, até a volta de Jesus, vão acontecer as manifestações do Espírito Santo, todos os dons, né? Mas assim, isso não é uma questão de alarde, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não dar um certo sensacionalismo, né? Por assim dizer, né? Tem que necessário assim acolher essa essas coisas assim na fé e na vivência mesmo assim, né? Porque assim, nem toda profecia é, por assim dizer, para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro assim, uma direção que vai assim, digamos, se impor sobre as doutrinas já existentes, sobre os conhecimentos já existentes, ou seja, ela não vai ser assim contraditória já com toda a verdade revelada, né? Uma profecia nova, digamos assim, um jeito novo de viver a fé. Não, as profecias, os dons do Espírito Santo, às vezes eles se manifestam assim, pessoalmente através de algumas pessoas, né? Não em si por mérito das pessoas, mas para que bom, não sei para que assim, eu não acho certo dizer que é só para conversão de uma pessoa, né? Que assim, não sei por que que Deus manifesta para alguns dons e para outros não, né? Dizer que é por isso é como que eu querendo dizer assim, Deus age assim, né? Querendo dizer como é que Deus age. Daí não consigo dizer o porquê em alguns aspectos. Mas assim, os dons do Espírito Santo se manifestam, né? E geralmente quando se manifesta assim, são pontuais, assim, né? Quem já, quem já presenciou, já viveu uma manifestação dessas, assim, né? Não tem dúvida sobre sobre essa manifestação. E assim, né? Toda manifestação, igual eu falei agora há pouco, né? Ela, para ser verdadeira no aqui do Espírito Santo, examinar e tudo, ela não pode estar contra as verdades reveladas, né, pela Bíblia e a interpretação fiel do magistério da igreja perante as escrituras. Ela não pode também suplantar e direcionar para esses dois, diferente desses dois aspectos, com a revelação total pela Bíblia e a história da salvação e o magistério da igreja. Tanto a Bíblia quanto o magistério da igreja são as bases, né, para se examinar uma manifestação de um dom do Espírito Santo, né? Assim, porque às vezes pode acontecer, né? Assim, às vezes a gente vê assim, né? Pelo menos eu vi já algumas vezes, né? Assim, os caras falam assim, Maria apareceu e tudo mais aqui, né? Vídeos no YouTube, né? Maria apareceu para nós aqui, falou aqui que que essa, como que fala assim, essa mensagem do Papa aqui não é tão verdadeira assim. Isso aqui tá em contrário, assim, né? Ou seja, assim, né? A visão que ele tem já tá indo contra a autoridade do Papa, né? Por assim dizer. Isso é só um exemplo, tá? Que eu tô dizendo assim. Mas esse exemplo já mostra uma contradição, certo? Então, né? Examinando aqui as manifestações do Espírito Santo, elas sempre têm que estar de acordo com a verdade revelada e os ensinos do magistério da igreja, né? Os ensinos do magistério da igreja a gente tem através dos documentos papais, através das próprias dos próprios ensinamentos que os padres nos dão, através das homilias e da direção espiritual, né? E o catecismo também, né? Ele esclarece bastante sobre alguns pontos, né? Sobre vários pontos ele esclarece bastante. E é isso, né? Obrigado por assistir e até a próxima, pessoal. Eu acho que ficou claro, beleza? Até!